Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Como disse a Flor no início do culto, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do... Eu creio que você está muito feliz hoje. Depois de alguns dias de recesso, não tem lugar melhor do que a casa do Senhor. Não tem lugar melhor do que a casa do Pai. Então seja muito bem-vindo novamente a essa casa. Saiba que você é muito amado aqui, amém? Então antes de você sentar, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 mesmo. Quem está comigo diz amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode sentar em nome de Jesus? Irmãos, eu confesso para você nessa noite que a palavra ela tem me perseguido já faz uns dias. Ela tem queimado o meu coração a ponto de eu querer mudá-la. Me vi estreita com ela. E eu não consegui. Tudo começou quando lá em casa a gente decidiu ir pescar. Guilherme botou na cabeça que queria pescar. Aí já arrastou junto a pastora Evandro, a pastora Adilson, o Emanuel, a Vitória e de quebra a Karine e o Ademir. Todos eles saíam de companheiros, eles só iam lá comer alguma coisinha, ver o pescador lá atrás. Mas ele saiu de casa disposto a pescar. Aí desde esse dia aí, depois do que eu vi lá, essa palavra queimou forte no meu coração. Naquele dia o Isaac estava com a gente, e ele ficou chateado porque ele não pescou nenhum peixe. Imagina. Ele chegou em casa, o tio Mano ligou para ele, e ele estava dormindo. Aí quando ele acordou, ele ligou pro tio Mano. Fala, tio Mano, enche o aquário, Isaac, que eu vou te levar uns peixes aí. De novo peixe, eu falei, ih. Chegou lá em casa com os peixes. O Isaac ficou louco, né? Coloca nome nesses peixes, Isaac. Pedro, Tiago e João. Ai, ai, ai. Pedro já se encontra falecido? Quem que fala falecido, vocês riem, irmão? A gente sente quando alguém falece, tá? Mas Pedro e Tiago tá... Não, João e Tiago tá firme. Ouviu, amém, Tiago? Tá lá assim, ó, bombando. Se você for contar a história do João e do Tiago. Mas enfim, tudo me trazia de volta para a pesca maravilhosa. O que acontece aqui nesse cenário, irmãos? Jesus ele estava pregando na praia. Só que era uma grande multidão que o apertava.
E porque essa grande multidão o apertava, ele precisava de mais, né? Talvez subir em algo para a sua voz chegar mais longe. Então ele teve a seguinte ideia de pedir emprestado o barco de Pedro. Olha de quem que ele foi pedir. Alguém que tinha voltado de uma pesca e essa pesca tinha sido a pior da sua vida. Terrível. Porque ele não tinha apanhado nada. Ele passou a noite inteira tentando e não conseguiu. Então Pedro estava como? Triste, frustrado, decepcionado e cansado. E diz a palavra que enquanto Jesus prega, Pedro lava as redes. Eles estavam lavando as... Se você veio no último culto do ano, você reparou que eu preguei sobre conserto. Consertar aquilo que tinha que consertar em 2025. Amém? Só que aqui Deus continua nos direcionando a uma palavra que diz para nós lavar as nossas redes. Elas continuam sujas. Elas continuam com resquícios. Elas continuam daquele jeito onde não dá para usar. E enquanto Jesus prega, enquanto as palavras estão sendo ministradas aos corações, tem muitos que ainda precisam lavar as suas redes. Talvez você veio hoje com somente o intuito neste lugar de lavar as redes. Só veio aqui com o coração decepcionado, chateado, com coisa ainda lá de 2025. Mas pastora, estava tão perto, foi ali 2 semanas atrás. Tão perto, mas você está carregando tanta coisa. E hoje o Senhor, Ele te dá uma ordem, começa a lavar as redes. Se você não quis consertar no último culto, comece o ano lavando as redes. Eu não posso ir para o próximo passo com você, se você não entender que você precisa lavar as redes que te decepcionaram lá atrás. Que você precisa lavar as redes que te deixaram cansado lá atrás. Que você precisa lavar as redes que te frustraram lá atrás. Enquanto a palavra está sendo ministrada, enquanto Jesus pregava, Pedro lavava as redes. Enquanto a palavra está sendo ministrada nesse momento, lave suas redes. Já está vindo à memória o que você precisa lavar espiritualmente. Já está vindo no coração e na mente o que você precisa esfregar espiritualmente. Ficou, poxa, não consegui resolver em 2025, poxa. Lave as suas redes. E quando Jesus ele olha para Pedro e termina de lavar suas redes, eu não sei se chegou a terminar. Ele fala o seguinte: Pedro, vai para o alto mar e lança a tua rede novamente. Nesse momento, Pedro ele vai contra toda a sua lógica. Ele vai contra a lógica do mar, ele vai contra a lógica da noite inteira, ele vai contra a lógica do vento, ele vai contra a lógica de tudo. E ele diz: Senhor, mas a gente não apanhou nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei. O que Pedro foi aqui? Obediente. Estava tudo dizendo ao contrário. Uma noite inteira sem pescar nada. Cansado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, para você me conhecer um pouquinho melhor. Se você me conhece, você vai dar um glória, quer ver? Quando eu estou cansado, eu não quero fazer nada. Me conhece? Eu estou cansado, não quero fazer mais nada. Eu passei a noite inteira tentando e não deu certo. E ele vem aqui me dizer para lançar lá do outro lado. Mas Pedro, ele é obediente sobre a sua palavra. Vou voltar lá para o sábado passado. Fomos lá pescar. Chegando lá, tem que pegar uma comandinha, um negocinho lá. Quem já foi pescar aqui, irmãos? Levanta a mão bem alto. Quem não foi, melhor, você baixa a mão que você está exibido já. Quem não foi, quero falar com os humildes. Vá pescar. Você precisa ir, você vê cada coisa. Aí chegou lá, o Guilherme foi pegar a vara. Eu vou te expor hoje. Me segura, Pio. Foi pegar a vara, pegou a isca. Como eu falei, o pastor Adilson, o Ademir, o Manu, eles não iam pescar. Era umas 9:30 da manhã. Tinha 4 açudes. Foi no primeiro açude, o maior.
Vou falar, lançou a rede, mas era, como é que chama? A linha. Vou falar a linha é mais bonito, pastor. Bola e quê? Amém. E ali ele jogou a linha. Ele ficou em torno de 5 a 10 minutos no primeiro açude. Ele levantou e falou, não tem peixe aqui. Ele foi pro de cima, segundo. Jogou a linha, Max. Ficou mais entre 5 a 10 minutos ali, não tem peixe aqui não. Ele foi pro terceiro açude, Vani, e jogou a linha. E nada. E o pastor Adilson e o Ademir sentado lá como quem não queria nada. E realmente eles não queriam nada. Eles só foram para ver a frustração do meu marido. Aí ele voltou pro primeiro açude onde ele estava. Só que do outro lado, pá! Nada. No quarto açude ele avistou 2 pescadores que estavam gritando lá que eles conseguiram um peixe. Aí ele se empolgou. Eu vou para lá. Lá tem peixe. E ele foi. Só que eu quero chamar um detalhe pro look do pescador. Tava de calçãozinho, camisetinha e tênis branco. Repara. Você já vai entender. Foi lá no açude dos pescadores e nada. Daqui a pouco a Karine, ela olha para o Ademir e fala as seguintes palavras. Ademir, tu quer pescar? O Ademir olha para ela. Vou pescar. Já vou dizer o look do Ademir. Camisetinha com aqui na frente, tinha acho que uma ilha. Um calçãozinho que ele... Acho que era o pijama dele. E chinelo de dedo. E pegou aquela vara, foi lá, buscou o negócio. O Guilherme lá do outro lado. Isso, irmão, já era quase meio-dia, eu tava com fome. Você entrou no tronco de uma árvore, você já vai entender. Com o seu chinelinho de dedo. Lançou a linha. Não deu 2 minutos. O peixe começou... Aquela boia afundou. Puf! O peixe começou a se debater de uma maneira. O Ademir se debater do outro lado. Eu estou dizendo para você, vá pescar, irmão, é muito bom. E quando ele começou a puxar, ele não tinha rede perto dele. Você está imaginando a cena? Imagina, se quem não conhece o Ademir, levanta a mão, Ademir. Eles vão te imaginar agora. E aí, infelizmente, arrebentou a linha. O peixe era muito grande. Era muito grande. Arrebentou a linha. O que eu fiz imediatamente? Adivinha? Não. Guilherme, aqui tem peixe. Vem pra cá. Como o homem sabe o que ele é, o que ele fez, irmãos? Ele foi. Vocês estão doidos? Os maridos de vocês não fazem isso, não? Ele foi. Tem peixe aí? Tem. Jogou. Lá ele ficou um tempinho ainda. Nisso, o Ademir pega de novo, né? Vai montar a isca. O negocinho ali. E joga mais uma vez. A segunda jogada dele. Presta atenção. Sentadinho no tronco, chinelinho de dedo. Esfregando um dedo no outro. Tu viu, né? Tu é testemunha, né? Então, eu não tô falando sério. Cid, 2 minutos não deu. A boia caiu. O peixe começou a se debater. Ademir puxou, pegou a rede. Acho que não deu 10 minutos no total. E pescou o peixe. Quando eu olhei pro Guilherme, o semblante dele, ele dá risada lá, só ele sabe como é que ele estava. Michael, cansado, frustrado, decepcionado, chateado, também ficaria. Sabe o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, na pescaria da vida, o vizinho do lado, a grama está mais verde e a nossa nem cresceu ainda. O vizinho do lado já conquistou a casa própria e nós ainda pagamos aluguel. Só que na pescaria da vida e na pescaria real é preciso o quê? Paciência, esperar e descansar. Muitas vezes olhamos para o lado, o irmão já está casado com 3 filhos, eu ainda estou esperando o amor da minha vida. Paciência, esperar e confiar. O vizinho do lado está com o salário dos sonhos. Está perfeita a vida dele, ele tem tudo o que ele sempre quis, a vida que ele pediu a Deus. E eu estou ali, ó,
desempregado. Paciência, confiar, esperar. Muitas vezes nós queremos comparar o nosso processo com o processo de quem está ao nosso lado. Mas foi muito rápido para ele, por que eu tenho que ficar uma noite inteira? Por que eu tenho que ficar um mês inteiro para receber? Ou às vezes uma vida inteira? Paciência, esperar e confiar. Eu vou contar o desfecho, porque senão ele vai sair daqui chateado. Aí, deu alguns minutos mais, a boia caiu. O peixe começou a se debater na linha dele. Ele começou a puxar, só que era tão grande, irmãos, tão grande. A gente estava assistindo tudo, que parecia que ia arrebentar. Aí que entra nossos amigos, né, pastora Dilson? Mas a Vitória saiu correndo, pegou a rede, atravessou o açude. Esse tu não vai perder. Ela só não entrou no açude porque não deu. E pescou. Algum tempo depois, o Manu, que nem ia pescar, também pegou um peixe, né, Manu? Resumindo a história, a nossa história, terça-feira estava todo mundo comendo peixe. Só não estava lá o Pedro. Que o Pedro faleceu, né? Muitas vezes precisamos esperar a hora certa. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Não vai ser parecido com o irmão que está aí do seu lado. Vai ser no tempo certo e na hora certa. Não é porque o tempo dele é mais rápido que o seu não vai chegar. Muito pelo contrário. Espera mais um pouquinho, porque vai chegar em nome de Jesus. Irmãos, a gente foi pesar os peixes. E eu estava orando. Falei, misericórdia, eu estava orando. Quanto vai dar esses peixes? O do Guilherme foi o mais grande. Foi o maior. Não menosprezou o dos outros, não é isso. Mas esperar tem seus benefícios. A sua bênção pode ser maior em nome de Jesus. O seu milagre pode ser maior em nome de Jesus. O suficiente para transbordar quem está em volta. O suficiente para alimentar também espiritualmente quem está em volta. Só quem espera sabe como é difícil esperar. Só quem passa pelo processo sabe como é difícil processar. Mas um dia você vai poder olhar nos olhos de alguém e dizer, não, espere e confia. Aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua também. Pedro, ele foi contra todas as estatísticas para obedecer à voz do Senhor. Ele simplesmente ignorou a sua própria experiência como pescador que ele era. E ele obedeceu, e porque ele obedeceu, algo aconteceu. O título aqui tem como a pesca maravilhosa, a pesca extraordinária, por causa de obediência. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai ser tão obediente ao Senhor, que você não vai precisar nem pedir as bênçãos para Ele. Aconteceu algo quarta-feira aqui, eu vou ter que contar. Primeiro culto do ano. E eu terminei a parte dos testemunhos e fui sentar. Quando eu sentei, deu uns 2 minutos. Eu estou com essa de minutos agora, tem que calcular mais ou menos o tempo, né, Carlos? Torno em 2 a 5 minutos. A Joyce veio com um copo d'água bem geladinho e me entregou. E eu pensei comigo, será que eu pedi? Eu não lembro. Não, eu não pedi, eu ainda não estou ficando doida. Aí eu pensei mais uma vez, não, mas a Vitória está tossindo do meu lado. Será que ela se enganou e era para vir e não era para mim? Não, mas ela não ia, também não está ficando doida. Imediatamente o Senhor falou ao meu coração, no caminho da obediência, você não precisa nem pedir que eu mando te entregar. Quando você obedece, não precisa nem pedir, que o fruto da obediência é milagre. O fruto de ouvir a voz do Senhor e obedecer é extraordinário. Pastora, mas no que eu tenho que obedecer, irmãos? Eu estou aqui com pessoas maduras na fé, que escutam a voz do Senhor.
você sabe muito bem o que ele tem te pedido. Você sabe muito bem que ele tem pedido para você exercer esse chamado que você tem se negado. A ajudar pessoas e você tem se negado. A dar um abraço e você tem se negado. A falar de Jesus e você tem se negado. Mas eu te digo, é a sua obediência que vai abrir portas. É a sua obediência que vai fazer o extraordinário acontecer. Só que a melhor parte desse capítulo não é essa que eu contei para vocês. Não é lavar as redes. Ainda não é obedecer, não, pastora, não. Eu vou te contar o detalhe e o segredo do capítulo 5. Pedro, quando ele vê tudo aquilo, aquele mar de peixes, ele simplesmente olha para o Senhor e diz o seguinte: Senhor, eu não sou digno, ausenta-te de mim, não. E o Senhor diz para ele: agora você será pescador de homens. E Pedro larga tudo, ele deixa o barco, ele deixa os peixes e vai seguir Jesus. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar, eu faço questão. Imagine só, você passar uma noite inteira pelo seu milagre, chorando, frustrado, cansado, indignado. De repente o milagre chega. O barco está cheio de milagre. Está ali toda a sua identidade como pescador. Está ali a fortuna que você precisava para quitar suas dívidas. Está ali tudo. E simplesmente você se deixa para trás e abre mão. Ele recebeu tudo sem nem pedir. Eu não lembro de Pedro ter pedido para Jesus os peixes. O barco enche. E ele simplesmente olha para aquilo como se fosse nada, deixa ali para quem quisesse pegar e segue a Jesus. O que Pedro está dizendo? Senhor, nada é mais importante do que tu. Jesus, nada mais é importante do que tu, do que o Senhor. Eu posso ter tudo, mas se eu não tiver o Senhor, de nada me adianta. Eu posso deixar passar as oportunidades do peixe, mas jamais de viver com Ele. Vamos ser sinceros, irmãos? Se nós estivéssemos lá, se nós fôssemos Pedro, talvez escolhêssemos os peixes. E muitas vezes nas nossas vidas nós escolhemos o peixe. Quando Jesus está dizendo: olhe para mim, siga-me, deixa de lado. Imagina você ter que abandonar o seu milagre. Imagina você ter que deixar de lado o seu milagre, a sua pesca maravilhosa. Imagina se depois de todo aquele sofrimento que o Guilherme teve, das 9 da manhã, eu gosto de expor, até o meio-dia, falarem assim para ele: agora deixa tudo aqui, nada é teu. Ele escolher deixar lá, por amor a Cristo e por reconhecer que uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Tudo perde o seu valor diante de Jesus. Hoje eu estou aqui com três grupos de pessoas. Eu acredito muito nisso. Mas antes de citar esses 3 grupos de pessoas, eu preciso dar uma pausa na minha pregação, porque esse ano vai ser diferente. E não porque eu fiz um projeto de vida, porque você fez um projeto de vida, porque diz a lei de janeiro que você tem que começar diferente. Não por isso. Mas porque alguns posicionamentos nós precisamos tomar diante de Deus. E eu começo tomando o meu hoje, em alguns detalhes. Essa igreja aqui é a igreja Casa do Senhor. Ela sendo a casa do Senhor, ela não é a casa da mãe Joana. Ela é a casa do Senhor. Em 2025 e durante todos os anos que se passaram aqui dentro da igreja, muitas vezes, preste bem atenção, através disso você vai ser abençoado. Pregadores aqui em cima do altar, pastores em cima do altar, convidados em cima do altar, ministros em cima do altar falam assim o seguinte, ó:
venham todos para a frente na hora da oração. E muitos não vinham. Eu não estou falando de 2, 3, 4. Eu estou falando que muitos não vinham. Irmãos, seja obediente à palavra do Senhor. E quando alguém falar todos para frente, venha todos para frente. Isso é obediência. A não ser que o pregador diga assim, ó: venha somente aqueles que querem liberar perdão. Se você não quer liberar perdão, daí não vem. Venha somente aquele que quer ser abençoado. Daí se você não quiser ser abençoado, você não vem. Mas quando ele der uma ordem do altar e dizer: venham todos, sai correndo do teu lugar e venha se prostrar diante de Jesus. Independente de quem prega, independente de quem conduz a palavra. Pastora, por que isso agora? Porque a casa do Senhor não é a casa da mãe Joana. Lá na minha casa, se eu tomo água, eu não deixo jogada no chão, eu coloco no... Por que aqui na casa do Senhor eu deixo jogado no chão? Não é a casa da mãe de Joana, é a casa do Senhor. Lá na minha casa, quando eu vou ao banheiro, quando o Guilherme vai ao banheiro, e depois ele puxa a descarga, eu puxo a descarga. Por que aqui na igreja nós não puxamos a descarga? É a casa do Senhor, não é a casa da mãe Joana. Por que quando eu acordo de manhã, quem está lá comigo, eu olho para ele, eu falo bom dia, ele fala bom dia. E aqui muitas vezes eu entro e eu não quero nem ver quem está do meu lado. É a casa do Senhor. Nossa, pastora, no primeiro culto, tudo isso traz bênção para a tua vida. Um simples copo no chão, um simples copo no chão. É você cuidar da casa do... Lá na minha casa, depois que eu como masco um chiclete, eu coloco ele no lixo. Não atrás das cadeiras. Pastora, tem isso na igreja. E não é criança, porque criança não masca chiclete. Não é a casa da mãe Joana, é a casa do... É preciso, irmãos, obedecer, para só assim a porta do milagre se abrir. É necessário ouvir a voz dele. É necessário entrar em obediência contra a lógica. Ninguém está fazendo, então eu vou fazer. Ninguém está indo para lá, então eu vou ir para lá. Ninguém está obedecendo, então eu vou obedecer. Porque é a casa do Senhor. Existem 3 grupos de pessoas hoje aqui. A primeira é aquelas que ainda precisam lavar as suas redes. E se você se encontra nesse cenário de lavar as suas redes ainda, quando formos orar, vem aqui para frente. Tem resquícios ainda de 2025 incomodando o seu coração e a sua mente? Vem lavar essas redes em nome de Jesus. Mas dá tempo ainda, pastora? Dá tempo. De esfregar. De jogar água, que boa. Sabão. Não tem o sabão, já toca detergente. Quem que nunca usou o detergente no lugar do sabão? Usa o que tiver aí, mas lava essas redes. O outro grupo de pessoas são aquelas que vão obedecer. Sabem o que Deus está pedindo nessa noite. Ah, você sabe o que você precisa fazer. Ah, você sabe do que você está fugindo. Muitos fugindo do seu chamado. Muitos fugindo da sua família. Muitos fugindo do confronto com Deus. Muitos fugindo da libertação verdadeira. Como assim, pastora? Querem continuar vivendo a mesma vida de sempre? Obedeça ao Senhor. Esse grupo de pessoas é o grupo que não vai precisar nem pedir em 2026. Porque o fruto da sua obediência será milagre. O fruto da sua obediência será multiplicação. Será os celeiros cheios. Será para emprestar e não pedir emprestado? Como? O que aconteceu? Qual que é o segredo? Eu obedeci à voz do Senhor. Pedro, se ele quisesse, ele não obedecia. Ele falou, não, eu fui a noite inteira. Eu estou cansado, eu estou triste, eu estou frustrado, eu não vou ir. Ia ter peixe? Não. O terceiro grupo de pessoas é o meu grupo favorito. É o grupo que olha para tudo o que o Senhor pode oferecer
E ele escolhe não o milagre, mas o dono do milagre. É o grupo que olha para os barcos cheios, para o celeiro cheio, para tudo que o mundo pode oferecer e diz: não, eu quero o abençoador, não a bênção. É o grupo que deixa para trás tudo para olhar para Jesus. É o grupo que simplesmente abandona pecado, abandona bens materiais, abandona se tiver que ser família. Porque ele olha para Jesus. Ele deixa para trás a aparência do mundo. Ele decide tanto por Jesus, tão apaixonado de Jesus, ele quer tanto Jesus, que ele muda até a foto dele lá do Instagram, do Facebook. Aquela foto já não é mais da aparência de cristão, então ele muda, porque agora ele quer seguir a Jesus. Ele muda tanto, 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 que certas amizades ele deixa para trás, porque aquela amizade não está indo para o mesmo caminho de Jesus. Então ele deixa aquela amizade no caminho, porque ele quer seguir a Jesus. Porque quem representa ele é Jesus, não mais aqueles. Ele quer tanto, tanto Jesus. Tanto, tanto Jesus. Que a pessoa que está lá na casa dele com ele não quer ir para a igreja. Mas ele diz: fica aí, meu bem, eu vou seguir Jesus. Esse é o grupo de pessoas que Deus olha e diz assim: não temas, agora você é pescador de homens. Aleluia. Não temas. Eu nunca, irmãos, eu não vou mentir, né? Nunca é uma palavra muito forte, mas eu não lembro de alguma vez eu ter chorado em louvor muito agitado. Né? Que tá todo mundo batendo palma, eu estou batendo palma. Todo mundo gritando, eu estou correndo. Enquanto Isaías cantava aquele louvor: vamos espalhar tua salvação, eu chorava. Eu chorava porque é isso que Deus espera da gente. Como a Vitória cantou: eu não vim atrás de bênçãos, eu só quero a Ti. Esse grupo de pessoas, eu não estou dizendo que você não vai ter bênção, não, você vai ter sim. Mas não vai ser nada perto de Jesus na sua vida. Porque é Jesus que te salva, é Jesus que te transforma, é Jesus que dá as bênçãos. Mas não é por causa delas, é por causa dele. Não é por elas, é por ele. É porque tudo em volta dele perde o seu valor. Porque ele é o Cristo. Hoje, enquanto eu refletia nessa palavra, eu pensava assim: meu Deus, Jesus. Meu Deus, Jesus, é. Quem já falou assim com Jesus? Falei: meu Deus, Deus. A versão da Thaís de 2021 não existe mais. Hoje eu sou outra pessoa. Existia uma versão da pastora antes de 2021 e uma versão depois. Aquela versão de antes não olhava para Jesus. Olhava para tudo, para todos, menos para Jesus. De 2021 para cá eu comecei a mudar o meu foco. Eu precisei mudar o meu foco. Onde tudo à minha volta perdi o valor, porque eu só queria Ele. Eu só quero Ele. Precisa existir na sua vida uma versão antiga. Precisa. Pastora, eu entrei na igreja e eu continuo o mesmo. Está errado. Está errado. Ainda continua nas mesmas práticas? Está errado. Você ainda não fixou os seus olhos em Jesus. É preciso existir uma versão antiga onde você olha para ela e diz assim: meu Deus, Deus, hoje eu sou uma nova criatura e eu amo a minha versão atual. Você consegue olhar para trás e enxergar há anos atrás essa versão? Ou ainda você olha no espelho e vê a mesma? Aleluia! A palavra, irmãos, ela confronta. Ela é verdadeira e ela é eficaz. A gente diz assim que a gente usa a palavra, né? É a palavra que nos usa. Nós que somos o vaso, é Ele que nos usa. E eu tenho certeza que
que nessa noite, em nome de Jesus, algo vai acontecer, como uma pesca maravilhosa, algo extraordinário vai acontecer na sua vida, na sua casa. Porque eu estou falando? Não. Porque vai ter uma decisão que você vai tomar, de não ser o mesmo, de ouvir a palavra e praticar. É isso que difere você de muitos. Não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que Deus está falando em nome de Jesus. Eu convido você a se colocar de pé. O louvor que nós vamos cantar nesse momento é um louvor que eu gosto muito, que fala sobre deixar os nossos barcos no cais. E faça desse louvor a sua oração nessa noite, se você não conseguir falar. Mas como eu falei no meio da pregação, eu não vou dizer todos hoje. Eu vou dizer você que se encaixa num desses grupos de pessoas que eu citei. Se não tiver lugar aqui na frente, não tem problema, fica no corredor. Se você não conseguir chegar até aqui, não tem problema, mas faça algo que chame a atenção de Jesus e que Ele te veja nessa noite. Dê um passo em direção a Ele. O primeiro grupo de pessoas, eu gostaria que a igreja fechasse os olhos. É você que ainda precisa lavar as redes. Pode vir para frente. Você ainda precisa lavar as redes. Ainda tem resquícios de mágoa. Ainda tem resquícios de opressão. Ainda tem algo que precisa ser liberto. Precisa lavar as redes. Eu não resolvi, pastora, no último culto do ano passado. Eu não resolvi, pastora, no último dia do ano. Eu preciso lavar as minhas redes. Eu preciso lavar as minhas redes para ser usado pelo Senhor, para Ele fazer algo novo na minha vida. O segundo grupo de pessoas é o grupo que vai decidir obedecer ao Senhor sobre a sua palavra. Você já sabe o que você tem que fazer. Agora é obediência. É obedecer à voz dEle. É dizer, eu vou contra a lógica. Eu vou contra o que o mar está dizendo. Eu vou contra o que o vento está dizendo. Eu vou contra o que as pessoas à minha volta estão dizendo. Mas eu vou seguir a palavra dEle. É sobre a palavra dEle. Ele está me mandando ir para outro lado, eu vou ir para o outro lado. Eu vou obedecer. O terceiro grupo de pessoas talvez ainda não veio, ou talvez já esteja aqui na frente. É você que não importa o que tenha, não importa o milagre, você quer o dono da bênção. Aleluia. Você quer somente a Ele. Você quer ser mais apaixonado por Ele, mais apaixonada por Ele, mais intimidade com Ele. Você é um desses que quer fixar os seus olhos nele nesse ano. Você é um desses. Se você quiser e puder, coloque a mão no seu coração, levante elas aos céus, faça um sinal para o Senhor. Nós vamos cantar essa canção. Nós vamos orar a Ele e declarar que é tudo dEle. Em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Aleluia. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Quem vai?
paz. Queimei minhas carroças. Queimei minhas carroças e Deixa pra trás, deixa pra trás. afundei meus barcos no cais. Aleluia. E Nesse momento, em nome de Jesus. me despedi Em dos nome de meus Jesus. pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Diga pra Jesus. Se eu não tenho pra onde vou. Fala, só tenho você, Espírito Santo. Você. Só tenho você, Jesus de Nazaré. Só tenho você, palavra viva e Pra eficaz. onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. É você, Só Jesus. tenho você. É você, Jesus. Palavra de vida. Diga bem alto, bem alto, bem alto. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Espírito Santo de Deus. Jesus, nós oramos em teu nome nessa noite. E nós pedimos, lave as nossas redes. Nos ajude a limpar o que ainda mancha o nosso espírito. Nos ajude a limpar o que ainda traz tristeza ao nosso coração. O que ainda deixa amargurado o nosso espírito, a nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade neste lugar. Nós queremos te obedecer nessa noite. Te obedecer nessa noite. Aleluia. Destino É a mesma. é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É você. Diga pra ele em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Declare então. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
suba em meu lugar, me faz entender. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos neste lugar, nós te louvamos neste lugar. Nesse momento, faça uma oração sincera com Ele. Se você decide por hoje obedecê-lo, fala para Ele: Senhor, hoje, a partir de hoje, eu quero te obedecer. Deixa Ele ouvir a sua voz falando assim, ó: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero te amar mais. Jesus, eu preciso estar mais perto de ti. Fala com Ele. Ele está te ouvindo nessa noite. Ele está fazendo algo nessa noite. Ele está trabalhando nessa noite. Tira o medo, Senhor. Tira a opressão. Tira a dúvida. Tira o desconforto em nome de Jesus. Tira o receio. Tira, Senhor, toda a opressão. Em nome de Jesus. Nós te adoramos como noiva de Cristo. Nós te adoramos como uma geração eleita. Nós te adoramos, Espírito Santo. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu convido você a levantar sua mão direita aos céus, bem alto, a esquerda na mesma altura, e aplaude bem forte o nome dele. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Nesse momento, você está livre, ou para voltar para o seu lugar, ou para abraçar esse irmão que está do seu lado. Fique à vontade. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor mexer nas suas estruturas. Deixa o Senhor arrancar as escamas dos teus olhos. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, a casa é sua. Nada vai impedir o teu agir. Nada tem o poder de impedir o teu agir. Nada pode impedir a tua presença neste lugar. Nada pode impedir famílias sendo restauradas neste lugar, corações serem quebrantados neste lugar. Nada pode impedir o teu Espírito Santo nesse lugar. Irmãos, para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube. Vou fazer propaganda aqui, Maico. Porque essa semana eu recebi uma mensagem muito especial. Uma jovem aqui da igreja, ela disse assim: pastora, a minha irmãzinha, acho que ela tem 10 a 11 anos, ela assiste as suas pregações no YouTube. E agora o Maico me puxa as orelhas porque eu não libero minhas pregações. E quando ela falou aquilo, ela ama a tua voz, pastor. Ela ama te ouvir. Eu fiquei: Jesus. Agora eu vou dar uma de influencer. Nicole, um beijo. Libera pra ela pegar meu beijo.